Antônio Carlos de Almeida. É um sujeito que saiu de Minas Gerais há muitas décadas, fez a faculdade, sua carreira em Brasília, se aproximou desde sempre dos políticos, salvo engano, foi casado com filho de senador, teve restaurante Sambosa em Brasília, sempre advogou muito para colarinho branco, e ele é um falador, né? Se garganteia dizendo que Bolsonaro procurou certa feita para defendê-lo e ele negou. Ele é um falador, talvez seja um anti-advogado, porque aqui, nesse livrinho, O Dever do Advogado, o grande advogado Evaristo de Moraes, no início do século XX, consulta a Rui Barbosa uma questão importante. Ele disse, manda uma carta para Rui Barbosa dizendo, um inimigo político, mestre, está em apuros processuais, é meu inimigo político e ele quer me contratar, diz que a despeito das nossas discordâncias, entreveros, ele confia em mim, na minha técnica, na minha retidão para defendê-lo. O que faço eu? A minha vocação para a advocacia, o meu sacerdócio me impõe a defender qualquer um que seja, contanto que eu identifique que o sujeito está sendo vítima de uma injustiça, e nesse caso eu identifique que o sujeito, meu inimigo político, está sendo vítima de uma injustiça. Mas, por outro lado, é meu inimigo político. O que faço eu? Estou num dilema, perguntava o grande advogado Evaristo de Moraes ao maior de todos, o Rui Barbosa. É uma carta, chama-se O Dever do Advogado. Depois virou, a resposta de Rui Barbosa virou uma espécie de um livrinho, né? E ele chamou de O Dever do Advogado. Foi publicado assim, porque tem essa frase lá. E Rui Barbosa, em resumo, disse... Aliás, antes disso, há uma frase lapidar de Rui Barbosa que está aqui nos prolegômenos, no início deste livrozinho. Disse Rui Barbosa, eu não troco a justiça pela soberba. Entenderam, homens de preto? Eu não troco a justiça pela soberba, ensinava o professor Rui Barbosa. Eu não deixo o direito pela força. Eu não esqueço a fraternidade pela tolerância. Eu não substituo a fé pela superstição. Eu não substituo a realidade pelo ídolo. Começava Francisca disse assim, doutor, o senhor sabe ajuntar. Muitos nos seus canais só espalha desunião. Tá certo. Obrigado, Francisca. Francisca sempre aqui comigo, sempre conosco. Então, pessoal, e os bons têm que se juntar. Nós não precisamos concordar com tudo. Os conservadores não concordam com tudo, junto com os liberais, mas tem que se juntar nesse momento. As várias facetas dos conservadores, as várias, vamos dizer, os vários desdobramentos, inclusive dentro dos próprios liberais, dentro de vamos dizer assim, uma direita mais cristã ou não, todos que são contra, todos nesse momento que querem defender as liberdades têm que se juntar. É como disse um mestre antigo meu, todos os homens de honra, todos os homens honestos, e obviamente quando eu falo homens, vocês sabem que no bom português nós estamos nos referindo a homens e mulheres. Todos os homens de honra e que querem o bem do país têm que se juntar contra aqueles que propugnam, não é propugnam, não, é propugnam. Eu canso de ver, vi uma grande promotora outro dia do estado do Paraná falando, eles se indignam. Meu Deus, ela tem que estudar um pouquinho, é uma ótima promotora, mas tem que falar, eles se indignam. Não é eles se indignam. Porque quando nós estamos em certas posições, as pessoas nos copiam, até pelo poder da autoridade. Aí diz, olha, a promotora fala, indignam. Então, se ela é promotora, ela está falando certo. Eu falo, indignam. Eu vou falar que não é promotora. E aí, olha o papelão. Então, nesse grande livrinho aqui, o doutor Rui Barbosa diz assim, respondendo
ao grande Evandro de Moraes: defenda. É seu inimigo político, mas você é um advogado. Se ele está procurando os seus serviços, porque confia em você, e se você, como advogado, já identificou, mesmo antes de dar a resposta se aceita ou não a causa, você já identificou que este sujeito acusado, seu inimigo político, mas está sendo acusado injustamente pelo sistema ou por outro, a advocacia é um sacerdócio. Assuma a causa. Siga a sua, vamos dizer assim, siga o seu faro. O faro da dignidade da sua profissão e defenda-o. E aí, Rui Barbosa não disse, mas nós poderíamos citar Carnelucci, Francesco Carnelucci, grande jurista italiano, que diz: o advogado defende o pecador e não o pecado. Ou seja, não defende o crime. Mas Antônio Carlos de Almeida, o Cacai, está se vangloriando pelos quatro cantos, dizendo que Bolsonaro o quis contratar certa feita e que ele disse não. Grande advogado este Cacai. Mas o que disse este Cacai ontem? Ele deu a entender, na verdade ele disse que ele sabe de dados, de informações, de implicados na BIM paralela. Ele sabe mais de dados do que certos membros da Polícia Federal. Ele sabe mais do que os jornalistas. Ele sabe mais do que os próprios advogados dos supostos implicados. É isso que este canal aqui do YouTube, um canal gaúcho, Rádio Mais Brasil, com o Júlio Ribeiro, que é um jornalista importante de Porto Alegre, que acho que inclusive a imprensa oficial, o defenestrou, né? Ele passou a ser uma pessoa não grata mais na imprensa oficial, não querem mais. Na imprensa oficial, que eu digo, na velha mídia. Então eles estão perguntando aqui, como Cacai sabe das ações da PF? Como ele sabe de dados, de implicados, de datas antecipadamente? Esta é uma boa pergunta. Esta é uma boa pergunta. É de interesse nacional nesse momento. Agora, o fato, se Zé Trovão disse ou não disse uma bobagem sobre Bolsonaro, quem é Zé Trovão na fila do... Até rimou. Quem é Zé Trovão na fila do pão?